Pondé, saindo da relação homem-mulher e entrando na relação entre pais e filhos, hoje o que a gente percebe é que também há um aumento da conversa entre pais e filhos, ou talvez, se a gente quiser chamar assim, um aumento também do blá, blá, blá entre pais e filhos. Tudo tem que ser dito, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser justificado. Diz, por exemplo, a chamada educação positiva, não é? Você não pode impor, você tem que explicar o porquê das coisas e o porquê está se exigindo isso da criança. E assim, os defensores da educação positiva entendem que farão uma criança melhor. Você acha que isso pode ser eficaz? O diálogo insistente e recorrente e frequente pode fazer a relação pais e filhos ficar melhor? Primeiro, não se sabe o que é uma educação boa. Não se sabe. E não se sabe porque, na maior parte da história da humanidade, ninguém educou filho nenhum. Os filhos nasciam, assim como quem brota de árvores, do chão, não só de árvores, porque a humanidade não fazia quase nada, a não ser sobreviver, comer, brigar e tal, então transava muito. E eram jovens, transavam muito. As mulheres ficavam muito grávidas e tinham muitos filhos, muitos morriam, outros sobreviviam e iam trabalhar junto com os pais, ia cuidar dos irmãos mais novos. Não tinha essa coisa, como eu vou educar meu filho? Não existia isso, até ontem. Ninguém sabe qual é a forma correta de educar filho. Todas as teorias sobre a forma correta de educar filhos surgiram, vou fazer uma conta grosseira, do século XIX para cá, da segunda metade do XIX para cá, certo? Em termos de história da humanidade, é há 2 horas atrás. Tá, mas já deu tempo de perceber alguns erros, não é? Do século XIX para cá. Então, a gente pode suspeitar de que, a partir do momento em que os filhos começaram a viver mais tempo, você começou a não ter que pôr o filho para trabalhar na agricultura, e você começou a pôr filhos em lugares que depois viraram escolas, que nesse momento interrompeu-se uma prática de milênios e milênios, e essa interrupção foi abrupta. Ninguém sabe qual é o efeito disso. Já começa por aí, se é para se falar sério e cientificamente do assunto. Agora, é claro que neste tempo a gente consegue dizer, por exemplo, e eu acho razoável, né, dizer que é muito melhor você tentar explicar para o seu filho uma determinada coisa do que enfiar a mão na cara dele. É óbvio, pelo simples fato de que bater numa criatura muito frágil e que é dependente de você, seguramente não é uma experiência boa. É melhor você conversar com ele, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, as experimentações em escolas que existem por aí, são experimentações. Mesmo as teorias que se dizem científicas ou não, também são experimentações. Agora, que os pais hoje morrem de medo, falam demais, e todos têm quase uma psicóloga que orienta como eles devem se relacionar com os filhos, tem. E isso significa que os pais são super inseguros. De certa forma, é normal que o seja. Ninguém sabe como educar crianças, na verdade.